nós vamos estudar um pouco a respeito da prática do sexo antes do casamento. Vamos ouvir aquilo que está escrito na palavra sagrada. Vamos ouvir de Deus qual a vontade dele para a nossa existência. Se realmente é conveniente o relacionamento sexual antes do casamento, se isto é aceito por Deus ou se não é aceito pelo Senhor. Nós temos visto que muitos usam do expediente: nós nos amamos, nós vamos nos casar. O que é que tem a adiantar o relacionamento sexual? Também chamam isso de namoro integral. Mas a palavra de Deus é bastante clara, totalmente clara com relação às relações íntimas que não sejam no leito conjugal. A Bíblia fala de uma forma clara e nós precisamos pautar a nossa vida. Toda a nossa vida precisa ser norteada pelos ensinamentos bíblicos, para que nós não venhamos dar passos errados, passos que afastem-nos do Senhor, que tragam maldição sobre a nossa existência. Nós temos visto que as pessoas relacionam-se já há algum tempo, ficam noivas e acham que a partir desse momento tudo é possível. Tudo é possível. Relações, intimidades e etc. Mas eu quero afirmar que a Bíblia diz que relações íntimas estão reservadas exclusivamente para o leito conjugal. Ou seja, é necessário que as pessoas sejam casadas, sejam reconhecidas como família, sejam reconhecidas como casal, casados. Amém? É assim que a palavra de Deus nos aponta. Evidentemente que temos vivido nos dias difíceis, dias complicados, muito difíceis. Tudo hoje tem sido relativizado. A palavra de Deus é relativizada. A obra do Senhor você pode fazer da forma que achar conveniente. Deus age segundo a vontade do homem. Para muitos o Senhor age segundo a vontade do homem. Ou seja, o homem tem poder, autoridade para dominar o Criador e exigir do Criador que ele haja segundo os seus princípios, segundo as suas vontades. Mas, amados, não é assim que está na palavra de Deus, não é assim que está na Bíblia, e a Bíblia é o nosso manual de fé, é a Bíblia que norteia a nossa comunhão com o Todo-Poderoso, a nossa vida com o Senhor. A Bíblia, ela é fonte de todas as informações necessárias que nós precisamos para a nossa vida, seja no aspecto sentimental, no aspecto conjugal, profissional, na área social, na política. Ou seja, não há uma área sequer que a palavra de Deus não tenha uma orientação vinda dos céus, ungida pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos observado, queridos, que a lascívia, as impurezas, têm dominado a sociedade nesses últimos tempos. Tem dominado por completo. Você liga a televisão, o que chama a atenção é a lascívia. O que é lascívia? São ações ou atitudes que despertam no próximo sentimentos sexuais. Sentimentos sexuais. E temos visto isso. A música é lasciva. Os programas são lascivos. Tudo hoje apelam para a lascívia. Mas o homem que é de Deus, a mulher que é do Senhor, esses foram chamados para viverem segundo princípios do Todo-Poderoso. E nós, de forma alguma, podemos nos curvar a esta orientação, a esta direção, a esta influência diabólica hoje tão comum na sociedade. É certo, irmãos, que o sexo foi criado por Deus. Claro, o sexo foi criado por Deus. É bom, é prazeroso, mas é para ser praticado no tempo certo. É para ser praticado no tempo certo. Também o sexo é uma porta para o pecado. Ele pode ser bênção na vida do casal, e realmente o é, quando em santidade. No entanto, aqueles que não observam os princípios do Senhor e deixam-se guiar por toda sorte de desejos impuros. Para estes, amados, uma porta através da qual o pecado adentra o coração das pessoas
e estas perdem a comunhão com o Todo-Poderoso, vivem longe do Eterno e deixam-se consumir pelo pecado. Nós precisamos, como homens de Deus, mulheres do Senhor, estarmos atentos para que não sejamos influenciados pelo mal, influenciados pelo desejo, pela cobiça e essas coisas todas que são comuns em nossos dias. Amados, o diabo é muito astuto, também é poderoso. Nós não podemos menosprezar o poder do diabo, porque a Bíblia diz que ele é poderoso. E temos visto, amados, que nesses últimos tempos há uma disseminação muito grande por uma espiritualidade liberal. Sim, uma espiritualidade liberal, um novo evangelho, uma nova forma de entender princípios bíblicos que são imutáveis, vale ressaltar. E há pastores, sacerdotes, que defendem que as coisas mudaram, que hoje já é possível rever alguns conceitos que estão claramente expostos na palavra de Deus, determinações de Deus para a vida do homem. E nesse anseio pelo pecado, e nesse anseio pela sexualidade, e nesse anseio para satisfazer o desejo da sexualidade, e nesse anseio para satisfazer a impureza da carne, o desejo da carne, há muitos que afirmam que já é possível que o casal, mesmo que não sejam casados, namorados, noivos, que eles possam desfrutar das relações sexuais sem sentimento de culpa. Afinal, o Senhor sabe que há amor entre eles, que eles vão se casar. E há muitos defendendo esta prática. Desde que haja um compromisso, a intenção de casar, você já pode relacionar-se sexualmente com o seu parceiro. Mas, irmãos, onde é que encontramos na Bíblia essa liberalização? Onde é que encontramos na Bíblia esta permissão para que a impureza fosse legalizada no seio da igreja, na vida das pessoas? Não existe, irmãos, não existe. Mas uma coisa é certa, com essa ideia que está sendo disseminada pelas igrejas, há muitos jovens indo para a cama com seus parceiros, acreditando que está tudo muito bem. Deus permite, Deus vai nos abençoar. Afinal de contas, nós nos amamos. Muitos pensam assim, afirmam assim, mas são enganados pelo diabo, enganados pelo inimigo de nossas almas e satisfazem o desejo do seu coração. Esta é a verdade bíblica com relação a essas questões. Nós precisamos, amados, analisar a palavra, analisar a Bíblia e vivermos a nova aliança de uma forma integral, de uma forma real na nossa existência. E aquilo que o Eterno diz que é pecado, continua sendo pecado, com certeza. Aquilo que o Eterno desabona, não aprova. Isso há 2000 anos atrás. Com certeza, da mesma forma hoje, também não é permitido, também não é aceito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma coisa é certa, irmãos, falta conhecimento da palavra e obediência aos princípios bíblicos. Infelizmente, essa é a grande realidade da igreja contemporânea. Falta conhecimento da palavra. As pessoas vivem segundo seus próprios desejos, o que importa é a satisfação da carne, é a autossatisfação, é estar de bem consigo mesmo, deixando em segundo plano a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero afirmar para vocês, amados, que na Bíblia existem motivos que são fundamentais para que namoradas não se relacionem com seus parceiros antes do casamento. A Bíblia é clara com relação a isso. E não queira deturpar princípios bíblicos, porque a Bíblia, ela é imutável, ela é eterna, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. As verdades da palavra do Senhor são para que possamos vivenciá-las no nosso dia a dia. Nós queremos enumerar alguns pontos para que você entenda que a prática do sexo antes do casamento é condenada pela palavra de Deus, mesmo que teu sacerdote, teu pastor, teu apóstolo, presbítero, enfim, seja qual for o sacerdote,
Mesmo que eles apontem como legal, como tudo muito bem, mas eu quero afirmar para você, o que vale é a palavra de Deus. Nós precisamos submeter-nos por completo à palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, esta sim, é a realidade da vontade do Mestre, não entendimentos humanos. Cuidado com os entendimentos humanos, cuidado com as filosofias, cuidado com as teologias, cuidado com as ondas que invadem as igrejas nos últimos tempos, porque a Bíblia já afirma que seria desta forma. Seria assim, muitos falsos profetas, muitos enganadores, o diabo com muito poder, o coração batendo forte por aquilo que não é de Deus. Portanto, esteja muito atento. Amados, veremos na sequência alguns pontos que são fundamentais para a nossa fé e para que possamos viver um relacionamento puro, santo e consagrado ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 8 e 9. Nesse texto, irmãos, nós vemos de forma clara o apóstolo Paulo orientando a igreja, orientando os solteiros. Aqui nós não vemos Paulo abrir um precedente. Tudo bem, satisfaçam seus desejos, matem a sua vontade, dê lugar àquilo que o seu coração pede. Não, nós não vemos, irmãos, mas vemos um apóstolo taxativo, um apóstolo pregando a palavra santa, um apóstolo afirmando de forma clara que se você não consegue suportar os desejos, se os desejos queimam dentro do teu coração, se são fortes demais, portanto que vocês se casem. Se casem. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo mostra-se solteiro. Ele diz, como eu. Ou seja, ele conhecia a força do desejo. Ele sabia como é difícil manter-se casto, manter-se santo nesta área. Mas ele não abriu um precedente dizendo assim, tudo bem, que vocês tenham a liberdade para a satisfação, que vocês tenham o prazer. Mas ele é bem claro e diz, então é melhor casar. Então é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Em outras versões diz abrasado. Amados, esta é a realidade que nós precisamos trazer para a igreja atual. Ensinar esta verdade para os jovens. É preciso ir um pouco além. E ensinar também que os relacionamentos com muita liberdade, os chamados amassos e essas coisas semelhantes, também é pecado. Porque são impurezas. São as impurezas da carne. O namoro precisa ser santo. O Senhor precisa estar no centro do namoro. O Senhor precisa ser companheiro do casal. Onde quer que esteja o casal, o Senhor Deus, o Senhor precisa estar presente. O Espírito Santo não pode ausentar de você porque chegou a hora do teu namoro. Como está o teu namoro? Será que o Espírito Santo diz para você, olha, estou saindo porque agora vocês vão namorar, fique à vontade? Não, não existe isso, irmãos. O Espírito Santo é dado e ele habita em corações puros. Se porventura o teu relacionamento é impuro, se é marcado pelas relações, pelas intimidades, se é marcado por essas ações, certamente o Espírito Santo já não está no teu coração. Você pode até ser um jovem considerado crente, um jovem abençoado, cheio do Espírito, fogo puro. Você pode até ser considerado assim. Mas se teu relacionamento é impuro, se no teu relacionamento há toda sorte de males, toda sorte de coisas erradas, certamente Deus não está presente. Nesses últimos tempos, amados, temos visto também que as pessoas têm inventado algumas desculpas para justificar o desejo. Muitos já não estão praticando o relacionamento vaginal, sim, o anal, porque desta forma dizem que não estão tirando a virgindade, que não estão quebrando a virgindade, que não estão ferindo os princípios de Deus. Mas em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Paulo afirma de forma clara, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis,
nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Se você não sabe o que significa sodomita, sodomitas são as pessoas que mantêm relações anal, chamada de sodomia. Veja no dicionário o que significa sodomitas. Se porventura você tem esse tipo de relacionamento com teu namorado, você está em pecado, o casal está em pecado, o casal está debaixo de maldição. É preciso consertar o quanto antes para que não percam a bênção dos céus e ainda que tenham a maldição sobre a vossa vida. Mas, queridos, a Bíblia ela é muito clara com relação a estas questões. Não deixa dúvida, não deixa dúvida. A Bíblia não permite relações sexuais fora do matrimônio. Ela condena a imoralidade como um pecado que afronta a santidade do Senhor. Entenda assim, se você, porventura, pratica relações sexuais antes do casamento, fora do casamento, você está afrontando a santidade do Senhor. Você está tocando no Senhor. Você está ferindo o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 até o 20. Ouça o que diz a palavra. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. Você consegue entender o que foi lido? Entenda assim, o teu corpo é propriedade do Senhor. O Senhor comprou a tua vida, comprou a tua existência, para que teu corpo seja usado para a honra e para a glória dele, para a honra e para a glória do Senhor. O Eterno fez da tua vida a habitação do Espírito Santo de Deus, e o Senhor só habita em lugares santos. Entenda assim, o Senhor só habita em lugares santos. Mas como você pode trazer a impureza para a tua vida? Como você pode permitir, jovem, você que é solteiro, que a impureza adentre a tua vida? Como você pode permitir? A palavra é clara, entenda, a palavra é clara. Se você comete algum tipo de imoralidade, qualquer tipo de imoralidade, você está pecando contra o Todo-Poderoso, porque a imoralidade sexual, ela fere o templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não há desculpas, uma sequer, que justifique a prática das relações sexuais fora do casamento. Nem mesmo a onda do namoro integral. Nem mesmo a onda do namoro integral é justificável. Homens justificam. Homens afirmam que tudo está muito bem. Mas quando nós olhamos a palavra, a Bíblia, nós vemos que o Espírito Santo testifica de forma clara que essas práticas são pecaminosas. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 e 2, nos diz: Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Ali a imoralidade sexual estava em alta. Tal qual nos nossos dias, a imoralidade sexual está em alta. Quantos que estão no altar, louvando, pregando, mas que são fornicadores, que estão em fornicação. Fornicação, relações sexuais entre solteiros. Adultério, relações sexuais entre casados. Quantos estão no altar, cantando bonito, caras e bocas, tudo dando glórias a Deus, falando em línguas, dons, revelações, etc. Mas estão em pecado. Quantos? Estão com suas vidas contaminadas pelo pecado, estão com suas vidas impuras. O Espírito Santo já não habita no coração, o Espírito Santo já saiu da vida, porque o pecado entrou, e quando o pecado entra, o Espírito de Deus não fica dentro do coração. E a Bíblia, irmãos, não mudou. A palavra de Deus, ela continua a mesma. E se ela afirma para você que todo tipo de relacionamento sexual fora do casamento é pecado,
continua sendo pecado hoje e daqui a 100 anos, 200, 300, 500 anos. Ou seja, enquanto houver mundo, a fornicação, o adultério serão pecados, serão condenados pelo Senhor. Amados, entenda que Deus instituiu o casamento para a nossa felicidade. O casamento é uma instituição de Deus. Deus visava a nossa felicidade, a nossa plenitude e segurança. Quando nós casamos, amados, casamos segundo a vontade do Senhor, certamente somos tomados pela felicidade, pela plenitude da graça e a segurança que nos é dada pelo Todo-Poderoso. E nós devemos honrar o casamento, honrar essa instituição do Todo-Poderoso. Nós não podemos hoje menosprezar, nós não podemos de forma alguma, irmãos, relativizar o casamento. Há muitos dizendo por aí que é possível rever conceitos relacionados ao casamento, mas eu quero falar para você que a Bíblia diz que não é possível. A palavra de Deus é muito clara. O casamento ele precisa ter início no Senhor. Você que está namorando, seja santo no teu namoro. Seja santo, seja santo. Você que está namorando precisa conhecer a vontade do Senhor. Precisa orar, precisa clamar para que o Senhor dê a revelação, para que vocês conheçam a vontade do Todo-Poderoso. Muitas vezes, amados, os casais são formados por sentimentos. Você olhou para a pessoa, gostou da pessoa, apaixonou pela pessoa, coisa desse tipo, mas não procurou conhecer qual a vontade do Eterno. E relacionamentos que nascem na carne, eles continuam na carne e estão suscetíveis a toda sorte de coisas erradas. Irmãos, na Bíblia existem inúmeros versículos que declaram o sexo antes do casamento como sendo um pecado. Sim, queridos, a palavra de Deus é clara com relação a isso. Ela mostra que todo tipo de relações íntimas fora do casamento, antes do casamento ou extraconjugal é pecado, Vejamos alguns textos, ouça. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Veja, amados, a recomendação. Veja como estava difícil a situação. As pessoas deixaram-se envolver naqueles dias pela imoralidade sexual. Chegou ao ponto de pessoas manterem relações com a própria madrasta. Veja que nível chegou, o pecado adentrou a igreja, o pecado envolveu aqueles que moravam em Corinto e o Senhor chamou a atenção através do apóstolo Paulo para que eles consertassem a vida, para que voltasse à santidade. Mas ainda há outras recomendações. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, a parte B. O nosso corpo não existe para praticar imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Você sabia que teu corpo é para servir ao Senhor? Que tudo quanto você faça é para a honra e para a glória do Senhor? E se você vive na imoralidade, como honrar, como glorificar o Mestre? Impossível. A imoralidade é pecado, o pecado te afasta do Senhor. E se você está afastado do Todo-Poderoso, certamente você não terá condições de servi-lo. Portanto, amados, é preciso desenvolver uma vida santa, uma vida reta. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Qual a recomendação do apóstolo? Fuja da imoralidade sexual. Você tem uma namorada, você tem um namorado, as intimidades surgindo, mas chegou um ponto que é melhor você fugir a pecar contra o Senhor. Quando o relacionamento fica morno, quer esquentar, é o tempo de você finalizá-lo e trazê-lo de volta para os pés de Cristo. Você não pode permitir que sentimentos baixos, sentimentos ruins, adentre o teu coração e tome o lugar do Senhor. 1 Coríntios 10, versículo 8. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram,
E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Esse texto aponta ainda lá para o Êxodo, quando as pessoas deixaram o cuidado de Deus e partiram para a imoralidade. O castigo, a morte. O castigo, a mão de Deus pesou sobre eles. Hoje talvez você não vai morrer. Você esteja na fornicação e você não morreu. Mas algo é certo. Você morreu espiritualmente. Você está com a tua passagem comprada para o inferno. Você certamente não herdará os céus. Mesmo sendo pregador da palavra, levita, mesmo cantando no coro, sendo sacerdote, diácono, presbítero e etc., você não herdará o reino dos céus. Você morreu espiritualmente. Perdeu a comunhão com o Senhor. Cuidado, portanto, com a imoralidade sexual. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Diz ainda o apóstolo: receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês, e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado, e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam. O apóstolo Paulo diz que talvez seria necessário que ele chorasse, se humilhasse diante do Senhor, clamasse ao Senhor, clamasse a Deus, porque as pessoas ainda continuavam nas práticas do passado, mergulhado em toda sorte de males, em toda sorte de coisas erradas, em tudo aquilo que era indecentes. Eu sei que nesses últimos tempos é muito difícil, haja vista que o mundo está muito liberal, muito aberto. Hoje, as relações íntimas estão alcançando a adolescência. Entrou na adolescência, muitas vezes, já há uma vida sexual ativa. Quando esse jovem se converte, é uma mudança muito forte e muito grande. Mas só que a igreja precisa ensinar à luz da palavra de Deus. A igreja não pode relativizar a palavra, mas é preciso que seja ensinado mesmo que isso corra o risco de afastar essa pessoa da igreja. Mas a igreja não pode, de forma alguma, compactuar, aceitar as relações impuras daqueles que achegam-se a ela. É preciso que a santidade seja ensinada. Eu sei que nesses últimos tempos, poucos querem ensinar sobre santidade, porque não é um tema legal, não é um tema bom à vista daqueles que se achegam e até à vista do sacerdócio. Hoje o desejo é ver os templos lotados, cheios. E a partir do momento que você toca na questão pecado, você corre o risco de perder algumas pessoas que frequentam a igreja. E as pessoas não querem perder frequentadores da igreja. Preferem enganá-las e deixá-las andar com Satanás em direção ao inferno e dentro da igreja. Mas a palavra continua dizendo, Gálatas capítulo 5, versículo 19: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. Você vê, irmãos, quantos textos já lemos e ainda vamos ler outros, que apontam para o pecado da imoralidade sexual, das ações indecentes, da impureza. É assim a Bíblia, ela é taxativa nesse quesito. Ou seja, namoro na igreja é preciso que seja santo, que seja puro, que seja casto. Não há a menor possibilidade de, nós vamos casar, nós nos amamos, vamos abrir, portanto, um precedente e vamos permitir que eles tenham relações íntimas. Não existe essa menor possibilidade. A partir do momento que assim acontece, certamente essas pessoas são afastadas da presença do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 3. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. É muito interessante esse texto de Paulo à igreja de Éfeso. Ele diz que os temas indecentes não pode nem mesmo ser assunto de conversa. Quantos namorados muitas vezes não praticam o ato, mas os diálogos, as conversas são indecentes, são impuras, são nojentas? Quantos? A nossa conversa precisa ser santa,
A nossa boca precisa ser santa. E nem mesmo assunto de conversa entre vocês seja a indecência, a cobiça e a imoralidade sexual. Esteja, portanto, atento à recomendação do apóstolo. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Veja, amados, é preciso matar, é preciso anular por completo estas situações no meio daqueles que querem servir ao Todo-Poderoso. Mas eliminar o quê? A imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, paixões baixas, paixões nojentas, os maus desejos do coração, a cobiça e outras coisas relacionadas às impurezas. A igreja precisa anular por completo e ensinar e falar desse tema. Nós temos visto que a igreja não aborda esse tema e hoje, logo o adolescente começa a relacionar-se, constitui um namoro, constitui uma relação, mas não tem uma base suficientemente forte para entender que os seus desejos precisam estar para a honra e para a glória do Senhor. Precisam ser segundo a vontade do Todo-Poderoso e que eles não têm permissão para dar vazão a esse tipo de relações, esse tipo de desejo nas suas vidas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. O que Deus quer é que vocês sejam completamente dedicados, consagrados ao Senhor. E desta forma, fiquem livres da imoralidade. Não há lugar no coração para a imoralidade. Não há lugar no coração do servo de Deus para a imoralidade. Judas 7. Lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Esse texto, irmãos, de Sodoma e Gomorra, ele é um referencial para que a santidade esteja no meio do relacionamento. Da mesma forma que caiu fogo sobre aquelas cidades, o Senhor também pode fazer cair fogo sobre a tua vida. Cair fogo sobre a tua vida, você pode ser condenado. O Senhor não permite que esse tipo de ações seja uma prática comum na igreja. Mas é um aviso claro para todos. Leia Judas 7. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. E nos diz ainda: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. A sodomia, irmãos, é uma prática condenada pelo Senhor. Sodomia, relações íntimas via anal. É uma prática condenada pelo Senhor. É uma prática condenada. Mesmo que você diga: mas eu só tenho relações anal com meu namorado. Você está vivendo a prática da impureza. Você está na imoralidade sexual. Você está vivendo debaixo de condenação do Todo-Poderoso. Não é permitido pelo Senhor. Não é aceito pelo Senhor. Namoro integral é aquele nos quais as pessoas envolvidas estão de joelhos diante do altar, estão buscando a presença do Senhor, estão consagrando o relacionamento, estão afirmando para o Senhor: aqui está a minha vida, aqui está a minha existência, faça segundo a tua vontade na minha vida, buscando a santidade, a consagração, fazendo a obra de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas. Entenda dessa forma, este é o verdadeiro namoro, é o namoro segundo a vontade do Senhor. Mas ainda, irmãos, a Bíblia ensina que o sexo entre marido e sua esposa é a única forma de relações sexuais que Deus aprova. Entenda isso, a única forma de relações sexuais aprovada pelo Senhor é entre marido e esposa. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Esta é a afirmação. O único sexo permitido, a única relação sexual permitida são entre marido e sua esposa.
somente aí há uma permissão à bênção do Senhor. E se você porventura não é casado, se você porventura está apenas namorando, é noivo e coisa assim, mas já tem uma vida sexual ativa, eu quero falar para você, arrependa-se ainda hoje. Confessa o teu pecado, peça ao Senhor perdão pelas tuas ações indecentes e imorais. E peça para que o Senhor te purifique, te lave, te resgate, mude a tua sorte. E que teu namoro possa realmente culminar com o casamento, mas em santidade, em retidão, para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor seja glorificado. Quero falar para vocês que se porventura o teu namoro, ele é impuro, ele é imundo, você está debaixo de maldição. O pecado impera na tua vida. O pecado é que domina a tua vida. E a Bíblia é muito clara com relação ao pecado. Ela diz que o pecado procede do diabo. O pecado afasta o homem do Senhor. E se você está vivendo no seu relacionamento as impurezas, as imoralidades, a fornicação, certamente separado do Senhor você está. E condenado você está. Hoje é tempo de você buscar a restauração da tua vida, a restauração do teu relacionamento, consagrá-lo ao Senhor, dedicá-lo ao Senhor, para que vivam segundo aquilo que Deus determina. Pensa nesta verdade, porque é a palavra de Deus para você. O Evangelho não mudou, as afirmações da palavra de Deus são eternas, são imutáveis, são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, são válidas para hoje. Essa é a realidade. Eu sei que a sociedade ensina diferente, mas nós não vivemos para este mundo, mas vivemos para santificar o mundo. Entenda isso. Você não está aqui para viver o mundo, para viver segundo o mundo, mas você está aqui como luz para iluminar o mundo, ensinar o caminho de Deus para o mundo e para mostrar a este mundo louco, pirado, sem Cristo, que a santidade é uma marca na tua existência, é uma marca no teu namoro, é uma marca na tua vida. E ainda, amados, cuidado com as relações mistas. Cuidado! Analise bem se Deus está nesta relação, se há a aprovação do Senhor. Porque nós temos visto que muitos têm procurado o seu companheiro e têm encontrado pessoas que vivem em princípios de fé distantes da Bíblia, longe da palavra de Deus. Como é que pode haver comunhão entre luz e trevas? Impossível! Portanto, se você quer casar, não busque no mundo, mas busque de joelho. Fale para o Senhor: Deus, eu quero casar. Senhor, eu quero constituir uma família. Envia-me alguém para que nós possamos constituir uma família para a tua honra e para a tua glória. Família consagrada ao Senhor, família dedicada ao Todo-Poderoso, família totalmente rendida aos teus pés, Jesus. Declare assim, ore, espere no Senhor, consagre-se ao Senhor, porque Ele satisfará o coração do justo. Não queira colocar os pés pelas mãos, como diz o ditado popular. Não queira. Eu vou buscar lá fora. Eu vou orar, Deus vai converter e vamos ser felizes. Saia disso. Você não tem essa promessa de Deus para a tua vida. Não tem. A promessa de Deus é que você busque dentro do arraial, dentro da casa, aqueles que são fiéis, aqueles que são santos. E isso se faz com oração, com busca, com jejum, com dedicação, com consagração, com santidade. E quando o Senhor enviar, você precisa cultivar a mesma santidade, a mesma busca, oração e jejum no decorrer do relacionamento, até que o Senhor permita que a união conjugal seja efetivada, que o casamento venha à existência. E assim, com certeza, viverão felizes na presença do Senhor. E o Senhor os abençoará e os fará frutificar para a honra e para a glória dele próprio. Portanto, namoro integral não é aquele onde a impureza, onde o pecado reina, mas namoro integral é aquele no qual o Espírito Santo de Deus senta no meio, senta com vocês, anda com vocês e aprova os vossos atos. Este é o casamento integral, este é o namoro integral verdadeiro. Viva segundo a palavra de Deus e vocês com certeza não errarão o caminho e farão que o Senhor se alegre com vocês. Vamos orar então? Ore comigo. Senhor, nós queremos te louvar pela tua graça e pela tua misericórdia. Queremos, ó Deus, que esta palavra seja de despertamento na vida de muitos.
que sejam tocados, ó Deus. Aqueles que estão na impureza, que estão na fornicação, que estão no adultério, que sejam tocados pela tua palavra. Que teu Espírito Santo fale a estes corações, desperte, faça-os entender a necessidade de arrependimento e a devida confissão de pecado. Para que assim, Senhor, haja paz nas suas vidas, haja paz, haja aprovação, haja a tua bênção nas suas vidas. E aqueles que desejam casar, Senhor, desperta no coração destes que é preciso viver em santidade, buscar de ti a aprovação, a direção, clamar para que tu envies a pessoa certa, para que assim a família seja constituída para a tua honra e para a tua glória. Faça segundo a tua vontade na vida de cada um destes, Pai eterno. É que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você, que a paz eterna seja sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse o nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 506. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, na Rádio Vivos.